Hoje o tema da minha mensagem é força para resistir o diabo. Eita! É forte hoje, gente. Você está preparado? Força para resistir o diabo. Olha a serpente aqui, porque eu vou falar da serpente hoje. Eu estou fazendo algumas mensagens sobre esse tema força, porque o ano passado, em outubro, Deus me deu uma direção. Enquanto eu estava orando, me preparando para ministrar, o Senhor falou comigo sobre algumas questões da minha vida e me fez um desafio para eu fazer um voto. E eu fiz esse voto pedindo força para Deus. E durante esse tempo eu estou orando nesse sentido e agora eu vou estar profetizando algumas palavras nesse tema até eu entregar meu voto, que vai ser no fim de setembro. O meu voto foi não cortar o cabelo por um ano, por isso que vocês estão vendo esse cabelão aqui. Algumas mulheres me acompanharam nesse voto. E nós estamos pedindo força para Deus. Deus, nosso Deus, é um Deus poderoso. E Ele nos dá força para muitas coisas. E uma delas é para resistir o diabo. Eu introduzi esse tema domingo passado, quando eu falei que Deus nos dá força para vencermos nossas batalhas espirituais. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Só que nós fomos inseridos numa guerra já existente entre Deus e o diabo. A gente sabe que o diabo, que Satanás, era um anjo diante do Senhor. Um querubim de adoração. E ele se rebelou contra Deus e convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Então eles caíram da presença de Deus. E hoje há uma luta de reinos. A luta do reino de Deus e do reino do diabo. Entre o reino de luz e o reino de trevas. O reino da verdade e o reino da mentira. E nós fomos inseridos nessa luta. Mas Deus é aquele que nos dá força para vencermos essa luta. Amém? Quem que sente essa luta de forma muito intensa? Levanta a mão. Se você não sente, às vezes a gente não sente o tempo todo, mas em momentos da nossa vida, essa luta ela se torna bem acirrada, não é? Em algum momento da vida a gente passa por isso. E a palavra de Deus, ela fala muito claramente como que a gente recebe a força do Senhor para vencer o diabo. Porque à medida que você aceitou Jesus como seu Salvador e se posicionou, se sujeitando a Deus, você passa do reino das trevas para o reino de luz. E lá você é por Deus protegido e Deus dá sua força para você, então, nesse embate, nessa luta, ser o vencedor. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a verdade máxima sobre essa guerra. Se você está debaixo, se sujeita a Deus, debaixo da égide, do guarda-chuva, da proteção de Deus, você está guardado. Só que você deve se opor e resistir ao diabo, que ele vai fugir de você. Porque muitas vezes ele virá tentando te demover, da devoção e da fidelidade que você tem a Deus. E quando a palavra de Deus diz aqui resistir ao diabo, essa palavra em grego é antistemi, não sei qual é a pronúncia certa. Mas significa colocar-se contra, opor-se, colocar-se fazendo pressão. Resistir ao diabo não é simplesmente ele vir contra você e você ficar parado tentando não cair ou não retroceder. Não. Aqui o texto é você ir contra.
Você se opor. Então nessa luta você está debaixo da proteção do Senhor, você se sujeita a Ele, mas você avança. Porque se você não avançar, muitas vezes você vai retroceder, porque a pressão que Ele vai fazer sobre você é constante. Como nós recebemos a força do Senhor? Eu vou aqui colocar 3 aspectos, 3 atitudes que devemos ter para estarmos prontos para nos fortalecer do Senhor. A primeira dessa atitude é crer na palavra de Deus. Eu quero ilustrar sobre 2 momentos que houve uma batalha intensa pela vida do homem. Uma foi lá no Éden, quando a serpente tentou a Eva. E em segundo lugar, foi no jardim do Getsêmani, quando Jesus passou aquela grande prova para se sujeitar a Deus e se entregar por nós, e não fazer a vontade do diabo. A gente tem que crer na palavra de Deus. Se você crê na palavra, a palavra que tem poder de vida, ela te fortalece para você vencer o diabo. Em Gênesis 2, 16 e 17, a gente lê a ordem que Deus deu para Adão e Eva. E foi a seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem de Deus para Adão e Eva no jardim. E ele foi bem claro, ele expressou claramente a sua vontade. Ele disse assim: de toda a árvore do jardim comerás, mas tem uma só que lhe é proibido: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque quando vocês comerem, certamente morrerão. Aí chega a serpente e traz uma palavra. E a palavra da serpente, como Satanás, a serpente foi tomada por Satanás, pelo diabo. E a serpente foi o quê? A ação do diabo contra o homem e a mulher. E a palavra da serpente, ela se opôs à palavra de Deus, porque a palavra do diabo se opõe à palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, e do diabo é mentirosa. Vamos ver o que aconteceu quando a serpente se manifestou para Eva. Em Gênesis 3, 1 e 5 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês perceberam aqui a luta, a guerra de reinos? Deus disse uma coisa: vocês podem comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. O que a serpente disse? Primeiro ele vem com uma pergunta: não comereis, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Querendo dizer, vocês não são livres para comer das árvores do jardim? Quando Deus disse que eles eram livres para comer de toda a árvore, com exceção de uma. E aí
Eva respondeu: não, Deus disse que nós não podemos comer da árvore do bem e do mal e nem tocar. Já foi um ponto além, né? Aí a serpente disse: é certo que não morrereis. Deus disse: certamente morrereis. O diabo disse: é certo que não morrereis. A palavra do diabo, a palavra da serpente, sempre se oporá à palavra de Deus. E Deus é verdade e o diabo é mentiroso. E a gente sabe que a serpente convenceu a Eva, ela comeu do fruto e deu para o seu marido e eles comeram. E eles passaram a conhecer o mal por praticarem o mal através da desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar firme na nossa mente e nos nossos corações, para que nós possamos crer nela. Vocês sabem que às vezes as pessoas pensam: eu entro num relacionamento com Deus e isso é suficiente para que eu seja firme contra Satanás, contra as mentiras que ele vai colocar na minha mente. Não é o relacionamento que te fortalece, mas é o relacionamento com intimidade que faz com que a sua fé cresça. Porque você tem que crer na palavra. Não adianta você se expor à palavra e não crer na palavra. A diferença aqui foi a fé na palavra de Deus. Porque Deus se apresentava para Adão e Eva todo dia, na viração do dia, todo fim de tarde. Não faltava relacionamento, faltava o quê? Fé daquilo que Deus disse. Então nós temos que ter relacionamento com Deus, ler a Bíblia, orar, mas nós temos que crer na palavra quando nós formos colocados em xeque contra a palavra. Porque Satanás vai dizer: Deus falou, mas não é bem assim, não é? Certamente não morrereis, é certo que não morrereis. É a serpente, né, ali. Porque ela vai tentar te demover da fé na palavra. Então nós temos que crer na palavra. Quando Deus chama Josué como líder, para que o povo na sua liderança pudesse entrar na terra prometida e tomar posse da terra prometida. Vocês imaginam, eles iam enfrentar uma luta tremenda, tanto física como espiritual. Porque cada cidade que Josué e o povo de Israel tinha que dominar na terra de Canaã, eles enfrentavam o que ali? Deuses daquelas cidades, daqueles povos. Então era guerra física e guerra espiritual. Intensa. Porque quando Deus dá um território para alguém, Ele destrona o principado daquele território para que ele seja o governo naquele território. Josué ia enfrentar essa guerra. E sabe o que Deus disse para Josué? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo é saber a palavra e nela crer. E fazer tudo conforme está escrito na palavra. E assim você será bem-sucedido em todas as coisas. Porque o diabo, ele não quer o teu sucesso. Ele quer a sua derrota. Ele quer derrotar a sua vida. Ele quer derrotar a sua família. Ele quer derrotar a sua carreira. Porque você não pertence a ele. Você é inimigo. Aliás, ele é o seu inimigo. Então ele se opõe a você. Então fique firme com a palavra e creia naquilo que Deus disse. Deus disse claramente para Josué: você tem que observar, medita na lei dia e noite, para que esteja dentro de você. E quando você tiver que tomar uma decisão, você sabe o que Deus espera. Você sabe o que Deus disse, creia no que Deus disse, fique com aquela palavra, com aquela verdade, que você vai ver aonde você vai chegar. E de fato, eles conquistaram a terra prometida, venceram batalhas com gigantes.
Tomaram a terra que Deus havia prometido a eles, porque creram na palavra, creram na promessa e fizeram segundo a vontade de Deus. No Salmo 119, 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. A gente tem que guardar no coração o que Deus deseja que nós façamos. O que Deus espera de nós, o que vamos falar, o que vamos pensar, como vamos agir, como vamos nos relacionarmos com as pessoas. Deus tem um código para nós, um código de vida. Deus tem um manual, e se nós soubermos aquilo que Deus espera de nós e seguirmos a palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos em todos os aspectos da nossa vida, e Satanás não nos vencerá. Em Salmo 1, 2 e 3, você sabe que Salmo é um livro maravilhoso, onde os salmistas expõem a sua alma, né? E eles se apresentam diante de Deus e se descortinam e se deixam ser conhecidos pelos seus clamores, pelos seus sentimentos de aflição. Mas quando eles se apresentam a Deus, Deus se apresenta a eles e mostra exatamente o poder que Ele tem para ajudar, para nos ajudar. E o Salmo 1, que introduz toda essa verdade que Deus traz, ele diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O homem que é feliz tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tem muita gente que tem pago muito dinheiro para fazer muitos cursos. É ou não é? Nada contra. Se alguma ferramenta que vai te ajudar, muito bom. Mas não tem nada que substitua o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te dá uma sabedoria que vai te colocar à frente de todas as pessoas. E Satanás, quando vier com as mentirinhas, com os senões, você vai logo discernir e vai rechaçar. Então é importante que nós saibamos da palavra. Aqui fala de dia e de noite. E você que tem uma vida muito corrida, que trabalha, tem filhos e tem a sua agenda cheia, você diz: mas eu não consigo ter dia e noite. Como assim? É difícil para mim ter dia e noite. Meus queridos, não há desculpa para isso. Porque você pode muito bem levantar, quando estiver indo para o trabalho, ou dirigindo, ou no ônibus, você pode estar ouvindo mensagens. Você pode abaixar aplicativos que você tem um versículo que você vai meditar o dia inteiro. O importante é que pela manhã você já receba uma palavra e você vai então pensar nela durante o dia, e à noite você vai orar a Deus entregando o seu dia. Amém? Ouça a mensagem, abra a Bíblia, leia um salmo por dia, leia um trechinho. A gente tem tanto acesso, hoje não há desculpa, gente. Aqui nós temos liberdade, não é que nem esses países que não têm acesso à palavra. A palavra tem que ser firme no nosso coração, ela tem que ser o nosso norte. A gente tem que crer, e quando Deus disser algo na sua vida, creia. Eu costumo dizer que eu gosto de descobrir o que Deus tem para mim em certos momentos da minha vida. Então, por exemplo, agora, como eu estou chegando numa fase da vida, como já cheguei, né? Na velhice. Acabei de fazer a semana passada 62 anos. E a gente vai sentindo os anos. Fragilidade, mais cansaço. Né? A gente tem que lutar contra muitas coisas nessa fase da vida. Mas então o que eu preciso? De força. Eu preciso de força. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu tenho força em Deus? Força para quê? Então eu listo aquilo que Deus tem para mim, eu leio, eu creio, me aproprio e vivo. Amém? É assim, é simples assim. É tão simples
Porque o Satanás, ele quer dificultar a tua vida. Ele bota um monte de coisa como prioridade para você não priorizar aquilo que é mais importante. O importante é a palavra, crer na palavra para você viver os milagres mais maravilhosos na sua vida. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, nós temos que sujeitar os sentidos carnais ao Espírito de Deus. Quando nós estamos lutando contra o diabo, existe uma luta que nós travamos diariamente. É a luta da carne contra o espírito. A nossa carne é pecaminosa, então nossos desejos vão ser inclinados para o mal. Mas o Espírito em nós fortalecido, ele vai te dar a decisão, você vai decidir pelas coisas do Espírito, pelas coisas de Deus. E o que vai ser mais forte é o que você mais alimentar. Se você alimentar a carne será forte. Se você alimentar o Espírito será forte. E o Espírito dominará a sua carne e vai fazer com que você viva a vontade de Deus na sua carne. Amém? É assim que acontece a batalha espiritual. Em Gênesis, lá na luta de Eva, olha como Satanás ataca nos sentidos. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que diz aqui? Vendo, ela olhou e foi seduzida por um sentido. A visão, ela olhou e gostou. E falou, vou comer. Vocês lembram Davi? Quando estava lá no seu terraço. Ele estava lá no terraço, olhou para o vizinho, viu uma mulher tomando banho. E ele olhou e desejou aquela mulher. Vocês conhecem a história? Batseba, uma mulher casada, ele chama a mulher e tem um adultério com ela. E por conta disso, ele tem consequências sérias na sua família. Porque ele olhou. Então, os nossos sentidos, aquilo que olhamos, aquilo que ouvimos, aquilo que experimentamos e aquilo que tocamos, pode governar a nossa vida. É por isso que os nossos sentidos têm que estar sintonizados com a vontade de Deus, dominados pelo Espírito Santo. Cuidado com aquilo que você vê. Se você vir muita pornografia, numa hora de tentação você não vai resistir. Se você fica ouvindo aquelas músicas, que hoje em dia tem tanta coisa ruim, né? Fica ouvindo aquelas músicas, o que vai encher a sua cabeça? Se você ficar comendo, se você ficar tocando, tem que tomar muito cuidado com os nossos sentidos. A gente tem que ter santidade na nossa vida. Buscar as coisas de Deus para resistir o diabo. Porque senão a gente abre brechas para o diabo. E o diabo nos vence. Deus nos dá força para resistirmos o diabo. Em Marcos 14, 36, 38, fala sobre a luta que Jesus passou. Lá no Getsêmani. Quando ele estava prestes a se entregar para ser crucificado. Antes disso, ele está no Getsêmani, num jardim, com seus discípulos. E ele enfrenta aquela luta contra o diabo. Porque o diabo queria demovê-lo para que ele não se entregasse. Vocês lembram? Até ele suou sangue de tanta... A luta foi tão intensa, tão ferrenha, que ele suou sangue. E o texto diz assim. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Jesus falando para Deus. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne... O espírito está, mas a carne é? Jesus disse.
Jesus sabia o que ele ia enfrentar, por isso ele não cochilou, ele ficou lá orando. Os discípulos, eu acho que estavam enfrentando tanta aquela atmosfera de peso, que eles não aguentaram, dormiram, não vigiaram. E por conta disso, quando chegaram os soldados, todos se espalharam com medo. Não estavam prontos. Porque a carne é fraca, a carne tende para o mal. A força do Espírito deve sobrepujar os desejos da carne. Em Gálatas fala sobre essa luta e diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito, o Espírito será forte e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Lá em Tiago diz que nós somos tentados na nossa área de fragilidade, na nossa área de concupiscência. Todos nós temos fragilidades e Satanás, ele vai naquele ponto, ele te conhece porque ele te acompanha. Então a gente tem que vigiar, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Jesus nos ensinou a orar. Quando ele ensinou os discípulos, naquela oração conhecida como a oração do Pai Nosso, o que ele disse? Nós devemos constantemente orar e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantos de vocês lembram-se de orar para que vocês não caiam em tentação? A gente esquece. Quando a gente está na luta, é que a gente lembra de orar: Senhor, por favor, me ajuda nessa tentação. Não, a gente tem que orar antes da tentação vir. Quando você levantar: Senhor, guarda o meu dia. Senhor, livra-me da tentação. O diabo vai vir me tentar em algumas coisas. Senhor, me livra, me dá força, me dá poder, envia os teus anjos. Senhor, livra-me da tentação. Amém? Porque é importante que nós estejamos na esfera do Espírito, para que o Espírito vença a nossa carne. Em terceiro lugar, nós temos que orar. Isso aqui é tão comum, a gente ouve tanto, né? Tanto, é bater na mesma tecla, ouvir a mesma música. Você sabe que eu lá em casa, eu tenho mania. Quando eu gosto de uma música, eu fico cantando só aquele refrão. Várias vezes. Aí o Lamartine fica enjoado. Fala: Lília, por favor, muda. Sabe aquela vitrola que parece que quebrou naquele lugar? Para quem é do tempo da vitrola, né? Orar é aquela coisa assim, é a vitrola no mesmo lugar, sabe? Orar, orar, orar. Até a gente aprender a orar. A gente fala muito sobre orar, mas a gente precisa orar. E tem algumas mentiras que o diabo põe na sua mente que te impede de orar. Vou dizer algumas, você vai concordar comigo. A primeira delas: você tem que orar no mínimo 1 hora. Quem acha que tem que orar no mínimo 1 hora? Levanta a mão. Tem gente que se não ora 1 hora, não ora porque acha: não sou espiritual o suficiente para orar. Tem muita gente assim. Sendo que quando Jesus falou: vocês não podem ficar comigo nem 1 hora, em outras palavras, ele está dizendo: gente, nós estamos na pior luta da humanidade. Você imagina, naquele momento, estava em jogo a minha salvação e a sua, da humanidade inteira. E os discípulos não foram capazes de orar porque eles não estavam entendendo o momento, embora Jesus tivesse avisado tanto, e a opressão era tão grande que eles sucumbiram. Então é diferente. Ali eles tinham que ficar pelo menos 1 hora, no mínimo. Mas sabe como você tem que começar a sua vida de oração? Orando em todo o tempo. Levanta, Senhor. Antes de levantar da cama: Senhor, me ajuda a viver esse dia, me livra do mal, Senhor, me protege, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, me ajuda, Senhor. Aí você vai andando, você levanta. A hora que você senta
Você agradece, Senhor, que delícia tomar um café de manhã, um pãozinho. Aí você vai dirigindo, você vai ouvindo uma música de adoração, vai adorando ao Senhor. Quando você estiver no trabalho, alguma coisa acontecer, você pede licença, entra no banheiro e ora. Aí você volta para casa, antes de dormir, lê a palavra, ora aquela palavra. Vai orando todo o tempo, assim que orar todo o tempo. Deus não quer que você pare de viver a sua vida e fique orando. Tem algumas pessoas que até são chamadas para isso, mas são poucas. Você vai vivendo e orando, vai tendo intimidade, relacionamento, colocando todas as coisas para Deus. Amém? Aí o diabo ele vai te cercar. Porque cada um de nós, eu creio que a gente tem pelo menos um anjo da guarda. Pelo menos um. Mas há momentos que Deus manda muitos anjos para te guardar. E o diabo também tem demônios que seguem a gente. Tem demônios familiares. São demônios destacados para vigiar a sua família. Aí alguém da família, por exemplo, abre brechas na área de promiscuidade. Por exemplo, adultério. Satanás entra naquela área, tem legitimidade. E ele começa a atuar naquela família. E se as pessoas da família não resistirem, todos caem. É por isso que muitas vezes o marido adultera, a mulher adultera em seguida. Tem muita gente que diz, ela vai dar o troco. Às vezes ela pode ter até essa motivação, mas não é por isso. É porque o diabo entrou, assediou um e teve vitória para atuar na vida do outro. E o outro cai também na mesma área. Então, a gente tem que orar todo o tempo. Efésios 6,18 diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o tempo todo vigiando, 24 horas por dia. Quando você vai dormir, Senhor, guarda a minha vida. Ora. Deus te visita em sonhos, te dá revelação. É incrível, Deus, Ele dá anjos. Às vezes a gente olha muito a luta espiritual. Agora eu comecei a orar por força. Deus me deu... Quando você começa a orar, Deus te faz ver o demônio que você está lutando. Tem muita gente que começa a orar, começa a ver demônio e pensa assim, vou parar de orar. Como é que tem até um ditado popular que diz, quanto mais ora, mais assombração aparece, não é uma coisa assim? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E é verdade, sabe por quê? Porque quando você começa a orar, aquele demônio que está escondido, atuando na sua vida, ele é obrigado a se revelar. Eu comecei a orar por força, para mim, para o Lamartine, para minha casa. Deus já me deu revelação em sonho, e o demônio que nos oprime, tirando a nossa força, eu vi em sonho. Nesse tempo. Ele se revelou numa forma, eu fui estudar aquela forma, é um demônio que tem um nome, e ele atua na área do vigor e da força. Olha que coisa mais incrível. É assim que atua. Se você tem uma enfermidade e for orar para Deus te curar, muitas vezes Deus vai te mostrar o demônio daquela enfermidade. Eu me lembro, eu conto isso porque esse foi muito forte na minha vida. Teve uma época que eu tinha muitas infecções urinárias e eu comecei a orar. Falei, não é possível. Toda hora eu punha a mão e orava. Senhor, me cura. Um dia eu tive um sonho que eu vi, o demônio subiu assim em cima de mim e eu acordei. Quando eu acordei, falei, Deus, que demônio é esse? Deus me falou, porque eu orava e me ungia. Deus me falou, é o demônio que está te colocando essa enfermidade. Ele teve que se revelar, porque eu estava orando. Eu o repreendi em nome de Jesus e parei de ter aquelas infecções. Gente, é assim. Se você não vê nada, você desconfia. Porque o diabo, às vezes, está acomodado na tua vida. Porque você não ora, você não lê a Bíblia. Então, ele está ali vencendo. A sua vida espiritual não tem vigor, não tem vida. É sempre aquele marasmo, ou senão aquele peso. Tudo que você entra não dá certo.
Você está sempre endividado, isso é demônio, demônio de Mamon, que quer roubar a sua vida. Todas as áreas que você tem muita dificuldade, se você está perdendo em alguma área, tem um demônio ali. Pode começar a orar que ele vai se revelar, e se você repreender em nome de Jesus, ele vai sair. Amém? Isso é muito sério, gente. A gente tem que aprender a abrir os olhos, a entender a luta espiritual. Em Lucas, aqui a gente tem que orar. Jesus, ele orou por Pedro. Jesus sabia que Pedro ia ser tentado pelo diabo, e ele orou. E só foi por isso que Pedro não caiu. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus falando, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Pedro negou 3 vezes Jesus. Mas por que ele não se suicidou como Judas? Judas traiu Jesus e se suicidou. Morreu fisicamente e foi para o inferno. Por que Pedro não aconteceu a mesma coisa? Porque Jesus rogou por ele ao Pai. Embora ele tenha sido fraco e tenha negado 3 vezes, quando ele saiu dali, ele se converteu de fato, se arrependeu e depois ele se tornou o grande líder da igreja de Jesus. Amém? Porque teve alguém que orou por ele. E Satanás ia peneirá-lo, mas ele não caiu. É por isso que nós temos que orar pelos nossos filhos, pelo marido. O marido tem que orar pela esposa, porque Satanás ele vai tentar. Mas se tiver alguém orando por você, você vai ficar firme. Amém? Jesus no Getsêmani diz assim, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que coisa, batalha espiritual, o diabo ali, dizendo, desiste. Eles não te querem, eles estão te rejeitando. Para que você vai até o fim? Para que você vai se entregar? Você vai sofrer muito, a dor você não tem ideia. E o anjo estava ali consolando ele, ou seja, estava tendo uma guerra de reinos. Na nossa vida também tem essa guerra, gente. Tem anjos e demônios lutando pela sua vida. E aí ele estava ali, é por isso que ele foi até o fim, até a morte de cruz. É por isso que ele não desceu da cruz quando ele era desafiado, quando ele era xingado. E as pessoas diziam, por que você é o rei dos reis, senhor dos senhores, o rei dos judeus? Por que não desce daí? Salvou a muitos, por que você não se salva? Ele foi até o fim com todas as dores, porque ele estava preparado em oração. Estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais agonia, mais oração. Não é o contrário. Tem gente que entra em aflição, foge da oração. Quanto mais agonia, mais oração. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e lhes disse, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então o segredo para ter força para resistir o diabo é crer na palavra. É saber e crer. Quando você lê ali que Deus está falando algo, diz, eu creio e vou viver. Não seja como Eva, que ouviu e não creu.
Seja como Jesus, que ouviu e creu e foi até o fim. Você tem que subjugar os seus sentidos, a sua vida por completo. O espírito tem que ser mais forte que a sua carne, para você vencer o diabo. A força vem do Espírito Santo. E por último, você tem que estar em sintonia através da oração. Aí você vai resistir o diabo. Você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Amém? Bota o diabo para correr, meu irmão. A gente tem poder em Cristo Jesus para botar o diabo para correr. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é aquele que nos fortalece para que possamos vencer as nossas lutas. Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor possa dar discernimento espiritual para os seus filhos. Tira, Pai, do comodismo, tira da derrota, Senhor. Muitas vezes nos acomodamos com a escassez, com a doença, com as obras malignas do diabo, com as mentiras do diabo. Somos filhos do Rei Todo-Poderoso e vivemos com migalhas. Senhor Deus, desperte o seu povo para não viver mais com migalhas, mas para viver no banquete que o Senhor tem preparado para os seus. Um banquete de intimidade, um banquete de abundância, de provisão, de alegria, de paz. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que nós possamos nos levantar na força do seu poder e resistir ao diabo e toda a sua obra de roubo nas nossas vidas, Senhor Deus, e ele fugirá de nós. Nós queremos botar o mal para correr. Ele não terá vitória sobre as nossas vidas, mas o Senhor Jesus, que pagou um alto preço para que eu tivesse vida e vida em abundância, Senhor Deus, eu não desprezo o sacrifício, mas eu me aproprio dele, Senhor Deus, e do poder maravilhoso do teu Espírito em nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor encha o teu povo. Eu gostaria que você ficasse em pé e começasse a orar comigo. Ore para que você seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Se você sabe orar em línguas, ore em línguas. Se você não ora em línguas, ore em português. Mas peça: Espírito de Deus, Espírito de poder, venha sobre a minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que todas as trevas saiam do nosso meio. Todo demônio, Senhor, em nome de Jesus, bata em retirada, porque nós cremos no Senhor, nós cremos na tua palavra, porque Jesus pagou um alto preço para nos dar vida abundante. Senhor Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, desperta-nos, Senhor Deus, desperta o nosso espírito, tira-nos do comodismo, Senhor, em nome de Jesus, do desânimo, da incredulidade, da prostração. Levanta o teu povo como um povo forte na terra, Senhor Deus, para avançarmos, para estabelecermos o teu reino, para sermos luz e sal na terra. Eu gostaria de saber se tem alguém entre nós aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós cremos em Deus Pai e em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz por nós, nós temos que dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui, eu me entrego, eu entrego a minha vida ao Senhor. E o Espírito Santo vem e nos traz a direção para toda a nossa vida. Nós temos que tomar essa decisão um dia na nossa vida. Se tem alguém aqui
que ainda não tomou essa decisão e quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Deus, Pai, para Jesus Cristo, o Salvador, e o Espírito Santo, que é o poder de Deus em nossas vidas, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer fazer essa entrega? Vem aqui, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Tem um pastor aqui que vai orar por você. Se você que está conosco online, você tomou essa decisão, acione o QR Code para que nós possamos conhecer você. Não tem ninguém aqui, então vamos orar pela sua vida. Se você está passando por uma luta espiritual, que você tem discernido a luta, essa oração é para você, que eu vou fazer agora, para que o Senhor te fortaleça. Mas você tem que tomar esse posicionamento, crer na palavra e buscar o poder do Espírito Santo na sua vida. Aí você vai vencer. Mas eu vou orar para que o Senhor abra os seus olhos, para que você veja, para que você tenha discernimento do que está acontecendo. Não aceite. O que você está vivendo de ruim na sua vida? Às vezes um relacionamento truncado. Às vezes você está brigando constantemente com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Tudo isso é o diabo vencendo na tua casa. No seu trabalho você está sendo roubado, você está sendo humilhado. Isso é o diabo na tua vida. Deus, Ele quer te levantar com honra. Deus, Ele quer te favorecer. Deus tem bênçãos para a sua vida. Se você está vivendo momentos de miséria, de endividamento, é o diabo na sua vida. Deus quer resolver as suas causas e te abençoar. Então eu quero orar por essas pessoas que estão sentindo a luta muito intensamente na sua vida. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar não, mas levante a sua mão para o alto, que é você que vai receber agora, em nome de Jesus. E eu vou pedir para que o Senhor te abra os olhos espirituais. Portanto, se você vir alguma coisa, não fique com medo. Você vai repreender em nome de Jesus e Satanás vai sair. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão aqui. Senhor Deus, abra os olhos espirituais desses seus filhos, para que eles vejam a luta espiritual que eles estão inseridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar os teus anjos, possa enviar os teus guerreiros para auxiliá-los na batalha, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, e eu oro pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus, para os fortalecer para a guerra. Fortaleça os dedos para a guerra, os braços para a guerra, o espírito para a guerra. Dá, Senhor Deus, um discernimento, um espírito vigilante. Senhor Deus, desperta os teus filhos para ler a palavra, para orar, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor Deus, todo o peso das costas. Satanás, sai agora em nome de Jesus. Senhor Deus, aqueça os teus filhos, bota fogo nos teus filhos. Senhor Deus, que nós possamos estar firmes no Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê, Senhor Deus, o fogo do Espírito para nos aquecer, para termos fé, para caminharmos em vitória, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.